Saudações, temos aqui mais uma videoaula, sejam bem-vindos. E o assunto de hoje são ondas mecânicas. Iremos apresentar a teoria à volta do assunto e depois, nas próximas videoaulas, teremos lá a prática e como aplicar as fórmulas que queremos aprender aqui desse lado. Primeiro, vamos aos conceitos à volta do assunto ondas mecânicas. E para nós compreendermos esse assunto é necessário que compreendamos primeiro o que seria uma onda, o que é isso? O que é isso de onda? Bom, para nós compreendermos o assunto de onda, vamos lá ver o seguinte. Vamos lá imaginar uma onda como sendo uma perturbação. Uma perturbação ou uma pequena oscilação, não é? Uma pequena oscilação. Imaginemos o seguinte caso. Nós temos uma bacia. Vamos imaginar uma bacia e é um caso que acontece no nosso dia a dia. Nós podemos pôr água na nossa bacia. A partir de um tempo a água ela estará numa situação de repouso e não vai mais se mexer. E no meio disso, não é? Nós vamos deixar cair uma pequena pedra. Essa pedrinha, ao entrar em contato com a água, após isso afunda, não é? Para baixo. Mas quando essa pedrinha entra em contato com a água, essa pedra vai criar uma perturbação. E quando cria essa perturbação vai se propagar. Vejam comigo o seguinte, criou uma perturbação e existiu o que nós chamamos de propagação. Aconteceu uma propagação, não é? Então, se acontece uma propagação de uma certa perturbação, então nós estamos diante de uma situação de uma onda, não é? Estamos a falar de um caso em que nós temos ali uma pedra entra em contato com a água que estava no estado de repouso. Então, acontece aí essa perturbação, existe uma certa propagação. Quando isso acontece, para nós considerarmos esse movimento, né, que vai se propagar ao longo do tempo, é necessário que a gente tenha, por exemplo, certas condições, não é? Para existir essa tal onda, é necessário que a gente tenha um meio material. No caso das ondas mecânicas, é necessário que a gente tenha um meio, podemos chamar este meio como sendo uma fonte, né? Uma fonte. Durante essa perturbação, quando acontece a perturbação e há essa propagação, uma propagação é nada mais, nada menos que um certo movimento, né? Um certo movimento, alguma coisa se move. Então, vejam comigo, uma coisa aqui. Se nós colocássemos aqui um certo papel, o que ia acontecer? Por conta dessa perturbação e há essa propagação perceber o quê? Do quê? Mas o que acontece? Aqui vai haver um movimento de sobe e desce. Movimento de sobe e desce. Mas há um detalhe aqui. Esse movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A água ela não sai do sítio onde estava. Apenas vai subir e descer. Ou seja, aqui se nós colocássemos um papel, esse papel só ia subir e descer, mas não ia se mover para os lados. Então há esta propagação. Ou seja, ali não há transporte de matéria. Segunda coisa, não há transporte de matéria. Não há transporte de matéria. Terceira coisa, há sim transferência de energia. Há transferência de energia. Podemos ver um segundo caso, o caso de uma corda, não é? Podemos ver o caso de uma corda que tem este movimento aqui, tá bom? Tem este movimento. O que nós fazemos? Temos aqui, não é? Um certo elemento, pegou na corda, não é? No caso do dia a dia. Pegamos na corda, agitamos nesta extremidade. Ao agitarmos nessa extremidade aqui, criamos um certo
uma certa perturbação. Criamos uma certa perturbação e temos um movimento nesse sentido. Este extremo vamos chamar de extremo A e esse extremo vamos chamar de extremo B. Ao perturbarmos aqui no extremo A, há sim transferência de energia. Mas o ponto, vejam que a nossa pessoa aqui, o nosso João pode ser, ainda está aqui a segurar a extremidade A e vai perturbando. E com essa perturbação, essa transferência de energia se faz sentir aqui no ponto B, de tal forma que a gente consiga perceber que alguma coisa faz chegar ou alguma informação chega. Nós podemos às vezes dizer que uma onda é um mensageiro de energia, não é? É um mensageiro de energia. Ou seja, é uma forma de nós fazermos chegar, transportar ou fazer sentir a energia num ponto partindo de um outro. Então, temos que ter uma fonte, não há transferência de matéria, ou seja, essa extremidade aqui mantém-se aqui mesmo, não saiu para cá. E se nós formos a dividir, por exemplo, a nossa corda aqui em vários pontinhos, como sendo a nossa corda, vamos assumir que a nossa corda é composta por vários pontinhos, o que vai acontecer? Ao mexermos essa extremidade, este ponto agita este, agita este, agita este, agita este, ou seja, vai transferindo energia, transferindo energia, transferindo energia, e essa energia se faz sentir aqui nessa extremidade B. Então, isto aqui é uma onda, ou seja, é uma perturbação no meio material, havendo transferência de energia, mas sem transporte de matéria. Ou seja, você precisa dessas condições para que você diga que está diante de uma onda mecânica. É uma perturbação que se propaga no meio material, transferindo energia, mas sem transporte de matéria. Ou seja, você perturba um sítio e há uma propagação, um certo movimento de o quê? De uma certa energia, não é? De uma certa energia. Você precisa de uma fonte, no caso, de um certo meio, e a partir dessa fonte você consegue criar essas condições para que haja lá uma onda. Agora, é o seguinte, nós estamos a trabalhar aqui, essa é uma definição de ondas mecânicas. Para nós compreendermos uma onda de forma clara, nós temos que olhar para essa condição de haver uma perturbação e haver uma propagação. Agora, uma onda mecânica tem essas condições. Quando nós falamos, por exemplo, de meio, de fonte, aí sim estaremos a entrar para a questão das ondas mecânicas, mas sem deixarmos de lado a definição que nós colocamos aqui, que abrange também as ondas mecânicas, vamos perceber como é que nós classificamos essas ondas. Por exemplo, ondas, vamos classificar as ondas, né? Vamos classificar as ondas. As ondas podem ser classificadas podemos classificar de várias maneiras, mas vamos destacar aqui três. Por exemplo, quanto à sua natureza, né? Natureza. Quanto à natureza, elas podem ser, por exemplo, mecânicas, não é? Quanto à natureza, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Mecânicas ou eletromagnéticas, ok? Podemos explicar ponto por ponto. Depois eles podem ser... Só para dizer que aqui existe uma propagação. Então podemos classificar quanto à direção, não é? De propagação. Direção de propagação, não é? Quanto à direção de propagação, podem ser unidimensionais, podem ser bidimensionais, podem ser tridimensionais, ok? E por último, né, nós vamos destacar a forma de classificar, podem ser classificados quanto à direção de vibração, né? Quanto à direção de vibração, podem ser
transversais, ou podem ser longitudinais. Vamos por partes. Ondas, quanto à natureza, podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Mecânicas precisam de um meio para se propagar. Essas ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, a tal fonte pode ser sólido, pode ser líquido, o meio onde se propagam, como também pode ser gasoso. Podemos dar vários exemplos aqui sobre esse assunto de meios diferentes. Nós, por exemplo, estamos a falar aqui de uma bacia. Uma bacia com água, aquilo ali é um certo meio líquido. Podemos dar exemplo de um meio, por exemplo, sólido. Quando eu, numa mesa, eu bato a mesa, existe uma certa propagação. Se alguém for a segurar a mesa numa das extremidades, vai sentir a mesa vibrar daquele lado. Então lá, aquele é um meio sólido. O meio gasoso, estamos a falar, dar exemplo de ondas sonoras. Quando eu falo, alguém consegue me ouvir. Então sim, são ondas que fazem com que haja essa capacidade de nos comunicarmos. Então essa questão de ondas sonoras é sim um tipo de ondas mecânicas. Agora, podemos dar outros exemplos, mas existem por aí muitos exemplos. Ondas eletromagnéticas, essas aqui precisam de um meio material, mas também podem se propagar no vácuo. E podemos dar, essas são as principais diferenças, né? Essa precisa de um meio material, esta aqui pode propagar-se tanto no meio em comum, como também podem se propagar no vácuo. Agora, aqui nós podemos dar exemplo de UVs, podemos dar exemplo da própria luz, podemos dar exemplo de IV, ultravioleta, luz infravermelhas, podemos dar exemplo, por exemplo, de micro-ondas e por aí vai. Essas não são, por exemplo, o caso do Wi-Fi, né? O caso do Wi-Fi é sim um tipo de onda eletromagnética, mas podemos ter vários exemplos também. Podemos ter vários exemplos de ondas eletromagnéticas, mas é para uma classe mais acima, então como trabalhamos com elas não são muito para a nossa classe. Agora, unidimensionais. Estamos a falar de direção de propagação. Vejam comigo. Olhamos para aqui, para o nosso caso da corda. Propaga-se nesse sentido e vibra neste sentido, ok? Está a vibrar nesse sentido e a propagar-se nesse sentido. Vejam comigo uma coisa. Unidimensionais vão se propagar em uma única direção, em uma única dimensão. Aqui vamos olhar para o X, por exemplo. Bidimensionais serão duas dimensões. Então vamos olhar aqui para o Y e para o X. Tridimensionais, três dimensões. Vamos ter aqui, por exemplo, X, Y e Z. São três dimensões. Transversais, quanto à direção de vibração, elas podem ser transversais ou longitudinais. Transversais é essa situação. Enquanto está a vibrar num sentido, propaga-se no outro sentido. Mas aqui há uma condição aqui. Você vibra neste sentido e propaga-se nesse sentido. Mas aqui eles formam um ângulo de 90 graus aqui, ok? Quanto a vibração e a propagação. Longitudinais vibram e também se propagam no mesmo sentido, tá bom? Aqui é diferente, aqui é no mesmo sentido. Então, estas aqui este é o apanhado básico, teórico, do que é isso de uma onda e como é que nós pretendemos trabalhar à volta disso e o que seria uma onda mecânica, no caso. Então, classificamos as ondas desse jeito. Podemos trazer exemplos e por aí vai, mas não queremos ficar muito na teoria. O nosso objetivo mesmo é trabalhar muito com exercícios práticos e por aí vai. É o assunto que é mais avaliado e por aí vai. Também a teoria ela é muito encontrada
livros e em vários lugares, muitas fontes. Agora, assuntos práticos também é isso que nos interessa mais. Então, essa é a nossa primeira parte da videoaula sobre teoria. A seguir, vamos ver uma sobre grandezas que vão mesmo caracterizar uma onda mecânica. Até mais.